Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, que a paz e a misericórdia de Eu Sou, o nosso Deus e Senhor, seja sobre todos nós nesse dia. Amém? Nessa tarde de quinta-feira, dia 22 de maio, eu quero falar sobre Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. E o título é: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a chama não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se vira para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ou seja, o que significa essa sarça ardente, né, que Moisés viu? E qual monte que ele teve, né, essa visão? Qual monte que ele recebeu essa revelação, né? O texto fala aqui que Moisés, ele morava em Midian. E lá em Midian, ele vivia, né, como pastor do rebanho de seu sogro Jetro, né? Jetro era um sacerdote em Midian. E Moisés, ele vê no monte das amendoeiras um anjo em uma chama de fogo que não se consumia. Ao se aproximar, o anjo o chama do meio do fogo e revela que aquele solo era sagrado e apresenta Eu Sou como o Deus de Abraão, o Deus dele, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então cobre o seu rosto, temendo em olhar para o anjo. O que significa? Essa que Moisés, ele teve a visão, né, de um anjo, né, de um anjo em meio de uma chama que não se consumia, né? Ou seja, ele era um anjo de fogo. Por isso que a chama do fogo não se apagava, não se consumia, né? E aonde foi que Moisés teve essa visão? Foi no Monte Horebe? Não. Foi no Monte Sinai? Não. Por quê? Porque se trata, né, da terra de Midian, né? Que ele mais seu sogro mora em Midian, né? E o monte está próximo ao deserto, né? Então, esse monte seria Monte das Amendoeiras, né? Que em inglês é um nome lá que eu não sei falar, mas em português esse nome significa Monte das Amendoeiras, né? Por se tratar próximo ao deserto na terra de Midian, né? E esse anjo, né? Ele se aproxima e Moisés, ao se aproximar, o anjo chama ele, né? E apresenta Deus, né? Apresenta o grande Eu Sou, né? Que é o nosso Deus e Senhor, Criador dos céus e da terra, né? Apresenta Eu Sou também, né? Que é Deus dele, né? De Isaque, Abraão e Jacó, né? E Moisés, em reverência, né? Em reverência ali, ele cobre o seu rosto para não ter que olhar para o anjo, né? E o que esse texto ele quer o que podemos refletir sobre esse texto? Que Deus se revela nos momentos simples da vida, como fez com Moisés no deserto. No Monte das Amendoeiras, um anjo em uma chama de fogo que não se consumia chama sua atenção. E ao se aproximar, ele ouviu o chamado divino. Que também tenhamos sensibilidade para perceber os sinais de Deus e ter reverência para responder o seu chamado, mesmo
mesmo em meio aos desertos da vida. Ou seja, Moisés teve reverência para, atender o chamado, de Deus através daquele anjo de fogo, que apareceu ali para ele no Monte das Amendoeiras, ali próximo ao deserto, em Midian, na terra de Midian. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei aonde você está, mas aonde você estiver, se você puder, feche seus olhos, entronize seu pensamento diretamente ao trono de Deus e vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe os nossos pecados e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém? E que você possa meditar bastante, na reflexão desse vídeo. Amém?